Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube e do Instagram. São 11 horas e 40 minutos e peço permissão a todos vocês para continuar o livro, ao qual eu disse que eu escrevi toda a caneta. E eu esqueci de dizer a vocês que esse livro foi feito há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Ou seja, se eu fosse fazê-lo hoje, teria algumas mudanças, mas eu estou vendo que algumas coisas estão se entrelaçando no que eu escrevo. É interessante. Então eu vou continuar a partir do capítulo 5, já que eu li ontem do 1º ao 4º. Espero que vocês tenham paciência, tá certo? Não terá música, ainda não estou podendo cantar. Mas eu vou continuar se vocês me permitirem. O meu rosto vai virar sempre assim, porque o livro está aqui na minha mão direita, na agenda pequena. O livro é Travessia Consciencial e eu vou ler o capítulo, a partir do capítulo 5 para vocês. O tópico é Alguns obstáculos superados. O caminhar requer do ser humano esforço próprio, coragem e determinação, para que se efetive em doses homeopáticas o combate contínuo que descerra em superação paulatina de alguns obstáculos, que são oriundos das enfermidades da alma. Somente o alto amor cura as chagas da alma, faz do ser humano um ser maior, um ser mais expressivo em suas realizações internas ou do interior. A vida jamais cria obstáculos para o ser humano. Ele, o ser humano, os cria e fere-se internamente porque ainda não se enxerga caminhante. Supera alguns obstáculos porque supera parcialmente em si mesmo o que o mantivera atado, impedido no que o faz percorrer a travessia consciencial. A superação parcial de alguns obstáculos é a superação do limite ontológico que outrora que o criou para si. Obstáculos são empecilhos que a alma as cria, vivencia e a limita. Entretanto, o exercício constante na busca interna a faz renovar-se, ampliando o seu horizonte, tornando-o em expansão e facultando o acordar da alma. Obstáculos superados serão posteriormente substituídos por outros, por causa da complexidade humana, que existe em decorrência da parcialidade dos fatos, que os torna evidentes por outros, no mesmo molde de pensamentos e sentimentos. A vida jamais nos impede de superar obstáculos. Nós os superamos aos poucos, mediante o que haveremos de perceber acerca do potencial humano. E o potencial humano é ilimitado, repito, e o potencial humano é ilimitado em sua essência. Constrói-se passo a passo. Capítulo 6, o caminho a ser realizado. Tudo é baseado por etapas, e o ser humano não o é diferente, pois apresenta em si mesmo diversas etapas em seu viver, sendo que na fase adulta, a partir dos 18 anos de idade, começa a apresentar projetos pessoais que farão dele ou dela o futuro que almejar e construir para si. Mas o caminho ao qual poderá ser realizado surge consoante o acordar da alma. Caminhar significa percorrer, enveredar significativamente na estrada, percorrê-la gradativamente. O caminho é a expansão da consciência, que se expande conforme o que atende no seu ser, os anseios que porventura os construa no dia a dia. O caminho é construído paulatinamente, dia a dia, nas escolhas que faz entre pensamentos e ou sentimentos.
O caminho é estabelecido pelo ser humano através da aquisição de si para consigo de valores, crenças, ideologias e possíveis interferências externas que o interfere consoante o que sente, absorver fatos que incidam em seu ser, aceitando-os parcialmente. O caminho é derivado pelo ser humano de que o constitui o caminho é derivado pelo ser humano do que o constitui em moldes de conduta ou padrões de conduta. Realiza o ser humano, meu Deus, eu estou lendo meu próprio livro e estou passando, acho que porque foram poucas horas de sono, mas eu vou consertar isso aí. Realiza o caminho, o ser humano, de acordo com o que dele percebe, do mundo que o cerca, e o busca sentindo-o no que o compreende. Nada externo efetivamente obstrui o caminho a ser realizado pelo ser humano. Ele o obstrui muitas vezes internamente. O caminho é o que o ser humano se conscientiza a respeito da própria consciência, enveredando na ressignificação de si mesmo. O ressignificar do caminho é a ressignificação da consciência, ampliando-o no que pensa e sente, e pondo a realização do caminho, não em sua finitude, mas em contínua busca pela realização. Capítulo 7. Continuando o caminhar. É o tópico. A caminhada é uma busca ininterrupta, que não cessa em razão da ausência pelo ser humano de completitude, ou seja, devido à existência natural das suas imperfeições morais, a sua caminhada é realizada em continuidade. Continuar o caminhar é dar ênfase ao seguir da vida, é dar vazão ao contínuo caminho que pode ser explorado e conquistado consciencialmente, à medida que resolve adentrar com mais intensidade o percurso a ser seguido. E o percurso existencial estabelecido pelo ser humano no âmbito do caminho continua a expressar a carga subjetiva do ser humano, cujo caminhar retrata o que espelha no seu ser. Seus pensamentos retratam o que espelha no seu ser. Seus pensamentos ou sentimentos determinam no interior o quanto haverá de caminhar. E o continuar do caminho expressa a vontade e a determinação no intuito de fluir na estrada ou ponto existencial. O caminho ao qual percorre é a consciência subjetivando-a, consoante o que busca nas trajetórias que as escolhe diariamente. O continuar da caminhada é o buscar da vida dentro de si, e o ser humano a busca interiormente como a meta que a segue, a sente, a interioriza e a percorre. Continua o caminhar, o ser humano, objetivando-o, conforme o que o faz sentir-se caminhante em sua estrada, que é inalienável, insubstituível por outra pessoa. Objetivo o caminhar, construindo-a, sentindo-a, interiorizando-a no âmbito da inquietude que se faz presente em seu ser. A inquietude para muitos é sinal de desequilíbrio, de loucura, mas não é. É sinal de que está o ser humano buscando o continuar da estrada, não como o final da sua jornada, e sim o transpor da existência a outro parâmetro existencial. Bem, meus amigos do Facebook e amigas, público geral do YouTube e do Instagram, eu vou ler o 8 e o 9 somente, eu estou meio cansado. Capítulo 8, inquietude e o caminhar. Nenhuma mudança substancial ocorre no ser humano que o faça modificar-se aos poucos se não houver a inquietude. A inquietude é o chocar dentro de si dos valores antigos em relação aos novos,
que porventura o ser humano as sinta. A inquietude amplia-o em sua consciência acerca do que absorve a sua existência, preenchendo-a com a paulatina ressignificação da essência e existência. A inquietude, quando bem compreendida pelo ser humano, o faz acordar a alma, ressignificando-a no intuito do mergulho consciencial que o faculta a sair das atitudes inertes. A inquietude trabalhada internamente, no dia a dia, redimensiona o ser humano e seu campo consciencial, tornando-o aberto a novos campos de ação, nos pensamentos e sentimentos. A inquietude no âmbito do trabalho no interior estabelece no ser humano a retomada de si, o amplo redirecionamento ontológico, ou seja, o redimensionamento da existência no caminhar. A inquietude é a busca que o ser humano a faz ao verificar sobre o que o deixa incomodado, e com isso o faculta a repensar o seu ser, a analisar o que o possa deixar em dúvida, confuso, atônito e inserido em valores que já não habita com segurança o mundo interno. Meus amigos, eu somente vou ler até o capítulo 9. Capítulo 9, o acordar da alma. Capítulo 9, o acordar da alma. Analisando a si mesmo que habita no mundo interno, redescobre-se e transforma-se no dia a dia, ampliando-se o campo de percepção, ressignificando-se, ou seja, fluindo a alma, acordando-a a novas possibilidades de autoconquista paulatina. O acordar da alma é o acordar do divino que existe no potencial humano. É o acordar do âmago do ser humano, tornando-o cada vez mais apto à travessia consciencial. O acordar da alma na existência humana permite ao mesmo a busca mais profunda do próprio eu. O acordar da alma cria para o ser humano o reconstituir da existência, fluindo o ser humano o que o redimensiona em valores, opiniões, escolhas e decisões. O acordar da alma é, antes de tudo, o exercício do alto amor. Busca intensa e individual, ao qual o ser humano a faz através da análise diária do que habita em seu ser. O acordar